O que eu devo estudar de matemática para o concurso do bombeiro e que também é útil, muito útil, para outros concursos de forma geral. Eu preciso entender o conjunto numérico. O que são os conjuntos numéricos? É onde os números ficam, né? Em qual conjuntos eles se enquadram. E aqui no edital de vocês, eu preciso, antes de começar a estudar de forma detalhada todo o algebrismo envolvido, eu preciso olhar o edital e entender o que eu tenho de matemática aqui, tá? De forma muito clara. O que é isso? Que números são esses? O que está acontecendo aqui? Eu preciso ter essa clareza, tá? Então, o que são números inteiros? O edital começa assim, números inteiros. Operações e propriedades, aparece isso. Números inteiros são números positivos e negativos. Então, se você está com um caderno aí estudando agora, você já pega o seu caderno e escreve números inteiros e puxa uma setinha. Números positivos e números negativos. Ah, Renata, eu já tenho isso consolidado na minha mente. Você não precisa fazer anotação. Agora, quando eu falo algo aqui e você não tem isso 100% gravado na sua cabeça, não é algo que você já domina, anota para você ir relembrando. É como se fosse um resumo do curso de forma geral, depois, tá? Então, números inteiros é o conjunto dos números positivos e dos números negativos. E, na verdade, tá? Dentro dos números inteiros, dentro desse conjunto, como se fosse uma bolinha, né? Dentro desse conjunto dos números inteiros, o que a gente tem? O conjunto dos números naturais. Então, o primeiro ponto de um curso de matemática é o aluno saber a tabuada. Não tenha vergonha de reconhecer para você que você não sabe, tá? Porque eu não sei se você sabe. Talvez nem você saiba se você lembra ou não lembra. E tá tudo bem, tá? O que você não pode é se iludir achando que no curso de matemática a gente vai estudar tabuado. Porque a gente não vai estudar tabuado, tá? Isso precisa ficar muito claro para vocês. Por quê? Numa turma de adulto, cada um tem autonomia para reconhecer aquilo que precisa. Se nesse momento você se identifica como uma pessoa que não lembra a tabuada na ponta da língua, você já coloca no seu caderno e estudar a tabuada. E como que estuda a tabuada? Pode ser resolvendo vários exercícios, pode ser escrevendo a tabuada e tentando memorizar, e se cobrando e se avaliando, tá? Mas é um momento solo, não é um momento de turma, de grupo, coisas do tipo. Você não vai gravar a tabuada fazendo um curso de matemática. Você vai gravar a tabuada quando você sentar sozinho e treinar para gravar. O melhor jeito de treinar é tentando resolver continhas, tipo continha de multiplicação mesmo, tá? É um dos caminhos para que você grave a tabuada. Ah, mas Renata, eu não sei se minha conta de vezes, se eu fizer 192 vezes 15 no caderno, eu não sei se vai dar certo. Mas você é adulto, vai na calculadora e confere. E aí você vai se cobrando e avaliando. Tudo bem? Então, o primeiro ponto, tabuada. A tabuada, ou seja, as contas de multiplicação, de divisão, os cálculos básicos, se enquadram aonde? Se enquadram no conjunto dos números naturais. E isso está no edital. Porque o edital começa com números inteiros. E números inteiros, o número inteiro é um conjunto que abrange o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. E os inteiros agregam os negativos. Então, só para situar, não vou entrar na parte teórica disso, tá? Múltiplos e divisores. Eu preciso entender o que é o múltiplo de um número e o que é o divisor de um número. São coisas diferentes. Eu posso dizer o seguinte, por exemplo, 40 é múltiplo de 4. Por que 40 é múltiplo de 4? Porque existe um número que multiplicado por 4 dá 40. Então, 40 é múltiplo de 4. 4 vezes 10 dá 40. 40 não é divisor de 4. 40 é múltiplo de 4. No entanto, 4 é divisor de 10. Porque dá, 4 é divisor de 40. Porque dá para dividir 40 por 4. E 10 também é divisor de 40, porque dá para dividir 40 por 10.
Então, a noção de múltiplo divisor está ligada à multiplicação e divisão de forma clara. O que são os números racionais? Números racionais é um conjunto também. Dentro desse conjunto, tem o conjunto dos números inteiros. Então, na verdade, quando eu coloco aqui números inteiros e depois números racionais, é um pouco redundante essa informação. Se ele coloca só número racional, eu já vou saber que ele está pedindo um número inteiro. Assim como quando ele coloca o número inteiro, eu já sei que ele também quer te ensinar ou te cobrar, pode cair no edital, no concurso, as questões, enfim, de número natural, porque uma coisa está dentro da outra, tá? Agora, o que que são, quem são, quais são os números racionais? Eu preciso ter muito isso claro na minha cabeça. Se eu não sei, já coloca no caderno aí anotado, números racionais. Porque os números inteiros são os números positivos e os números negativos. Quem são os números racionais? É o conjunto dos números inteiros, são as frações, são os números decimais, as dízimas periódicas e as raízes exatas. Então, o conjunto dos números racionais são os números inteiros. Então, eu preciso saber as operações e as propriedades com números inteiros. Quando ele coloca no edital aqui números racionais, ó, essa parte aqui. Ele coloca números racionais, operações e propriedades, ele também comete uma outra redundância, que na frente ele coloca assim, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária. A gente não necessariamente vai dizer que é uma redundância, porque a gente pode visualizar ou interpretar como uma especificidade dele, né? Ele tá querendo especificar bem que pode cair algo com as 4 operações com frações, de forma muito clara, porque ele fala de números racionais. Quando eu falo assim, números racionais, operações e propriedades, nenhum edital precisa dizer para mim que eu tenho que saber as 4 operações com frações, porque isso é óbvio. Porque se eu tenho que saber as operações e propriedades com os números racionais, automaticamente eu preciso saber as 4 operações com os números fracionários e com os números decimais que ele cita na frente. Mas eu também preciso saber com os inteiros. Ele já citou em cima. Talvez a gente possa deduzir que as dízimas periódicas ou as raízes exatas não vão ser dadas tanta ênfase assim. Mas seria um pouco arriscado excluir isso do estudo, né? Então, a gente precisa ter clareza sobre as 4 operações na forma fracionária e decimal, mas também entender tudo sobre número racional, tá? Números e grandezas proporcionais, razão, proporção, divisão proporcional. É você ter noção de grandezas, o que é uma grandeza diretamente, o que é uma grandeza inversamente proporcional, porque essas grandezas te ajudam a interpretar o estudo da regra de 3 simples e compostos. Razão, proporção, divisão proporcional são tipos de problemas com isso que a gente consegue entender. E a regra de 3 simples é um conteúdo, é um tipo de problema que a gente resolve quando tem 2 grandezas envolvidas. Regra de 3 simples, 2 grandezas envolvidas. Regra de 3 composta, 3 ou mais grandezas envolvidas. Não existe uma forma única de resolver os problemas de regras de 3 simples e composta, porque tudo depende da grandeza. A regra de 3 simples, quando a grandeza é diretamente proporcional, a gente resolve de um jeito. A regra de 3 composta, quando a grandeza é a regra de 3 simples, diretamente proporcional de um jeito. Inversamente proporcional é de outro. Então, isso varia de acordo com a interpretação envolvida, tá? Até aqui, tudo bem? Manda um oi no chat para saber se está conseguindo acompanhar. Se está rápido ou devagar, por favor.
Deixa eu ver o chat, como que tá. Tranquilo, né? Beleza. Então, aqui. Regra de três compostos. Também tem um detalhezinho que muda na hora de resolver se a grandeza mudar. Se a grandeza for diretamente proporcional de um jeito, inversamente vai variando algumas questões. Em seguida, a porcentagem. Porcentagem é um dos conteúdos que está presente em praticamente todos os editais. Regra de três simples também. Todos os editais de concurso público. O que que muda? Tem muito edital que não cobra regra de três composta, cobra só simples. Tem edital que cobra composta. Essa variação costuma ocorrer, tá? Sim, fica gravado sim, tá? Depois consegue ver a gravação. Porcentagem. Os problemas de porcentagem, eles em três etapas. Primeiro, cálculo mental. Ter noção do que é porcentagem, a visão toda da porcentagem, sabe? Eu preciso entender o que é 50%, 25%, 10% e conseguir resolver exercícios nesse sentido mentalmente, com base em treino para isso. Eu preciso entender o algebrismo para resolver a porcentagem com qualquer outro percentual. Alguns a gente consegue o cálculo mental de forma rápida, outros a gente precisa entender o algebrismo. E, por último, problemas que envolvem regras de três com porcentagem. Normalmente, quando você quer encontrar o percentual de algo, tá? E aí, quem viu a minha aula de porcentagem, comenta aqui no chat se conseguiu visualizar essas três coisas: o cálculo mental, o algebrismo e a porcentagem. Ou você não viu a aula gravada de porcentagem? Comenta no chat para mim. Quem é você nesse momento do curso com aquela aula gravada de porcentagem que já foi enviada para vocês? Me conta aí. Na sequência, a gente tem aqui juros e descontos simples. Então, está focando nos juros simples, não cai juros compostos, né? A gente fala que é a legenda do que a gente precisa entender de linguagem no conteúdo dos juros simples. Eu preciso entender o que é juros, capital, tempo, taxa e montante, tá? E ficou muito claro isso aqui na frente do desconto simples ali. Na sequência, a gente tem função do primeiro grau, ou seja, não dá para entender função do primeiro grau se eu não souber a equação. Tem algumas contas em função que eu tenho muita chance de errar se não tiver noção básica de equação. Por isso, eu enviei um link para vocês, tá? Eu enviei um link para vocês de equação. E aí você pode falar assim, ué, mas por que ela está me ensinando a equação do primeiro grau se no edital não cita esse conteúdo? Porque equação do primeiro grau vai te ajudar a entender função. Vocês vão ver que no link do arquivo, para quem é aluno do curso diretamente, tem uma aula gravada de equação do segundo grau. Por quê? Se eu não entendo equação do segundo grau, eu não entendo função do segundo grau, tá? E para a gente terminar a análise final desse edital, a gente tem aí sistema de medidas decimais e não decimais. Sistema monetário brasileiro, saber lidar com dinheiro, problemas que envolvem dinheiro. E o sistema de medidas decimais e não decimais, a gente vai falar de unidades de medida de forma geral. Tudo bem até aqui, pessoal?